Tudo bem? Vamos lá então hoje falar a respeito do Claricalme. Gente, esse óleo aqui é um óleo que eu tô muito encantada e eu gosto de falar sempre dos óleos que eu já tive experiência, porque nada como a gente falar do que a gente tá vivendo, né? Então, assim, sempre que esse óleo é um óleo que eu queria já falar há algum tempo, né? Eu tinha curiosidade de usá-lo e então comecei a usar ele agora mês passado e tô muito feliz, muito satisfeita com o resultado, tá? Ele é um mix com 11 óleos e um ponto muito importante para falar sobre ele é que são 11 óleos essenciais puros, né? Nós somos acostumados a normalmente os óleos essenciais nessa forma touch, né? Porque esse daqui ele é um roll-on, tá? Então a gente aplica assim, ó. E os touch, geralmente eles vêm diluído em óleo de coco, né? Não é o caso desse óleo aqui. E aí no final, quem ficar até o final vai descobrir uma dica para potencializar um vidrinho desse daqui, tá? Então aqui são óleos 100% puros, ok? Vou falar um pouco então sobre a composição dele, tá? Ele contém salves clareia, camomila romana, ylang-ylang, gerânio, erva doce, lavanda, bergamota, cedro, palma rosa, semente de cenoura e vitex. Então, não dá para um óleo, um mix com esses 11 óleos não ser a oitava maravilha do mundo. Ele realmente é maravilhoso, né? E aí, os benefícios que ele tem, né? Ele vai promover um balanceamento hormonal. Essa questão do balanceamento hormonal, ela é muito importante porque nós temos uma desregulação hormonal ocasionada por centenas de coisas, né? Então, o alimento, o ar, a água, cosméticos, perfumes, tudo que a gente tem contato acaba trazendo alguma maneira de desregular os nossos hormônios, né? E aí eu vou falar um pouquinho a respeito disso, porque a gente precisa entender o que é esse desregular hormonal para entender a necessidade de utilizar o Claricalme no dia a dia, tá? Então eu vou falar um pouco sobre desreguladores hormonais. São contaminantes que estão presentes, como eu falei, não só no ar, na água e nos alimentos, mas também em garrafa plástica, detergente, sabonete, maquiagem, perfume, então celulares, então a frequência do celular, então isso tudo é muito nocivo para a saúde endócrina, hormonal, né? Principalmente esse dano é pior na mulher. E aí eles são conhecidos como desreguladores endócrinos. Algumas dessas substâncias podem interferir na síntese e na ação dos hormônios, que são responsáveis pelo metabolismo, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela reprodução, o sono e o estado de ânimo, são as emoções, né? A maioria desses reguladores, desses desreguladores, foram encontrados em meninas. E por que será, né? Nós já nascemos com essa coisa de passar esmalte, usar batom, maquiagem, perfume, né? Então a gente já tem muito mais contato com esses desreguladores hormonais e eles vão causar um dano muito grande no nosso organismo, né? E aí, esses disruptores, né, como é que eu posso dizer? Esses contaminantes que vão promover essa desregulação, né, no nosso sistema endócrino, eles são compostos artificiais, mas eles também podem ser naturais, né, como o ar e a água, e eles vão interferir na ação do hormônio e vai nos expor a doenças. E aí tem um fator muito sério a respeito disso, é que muitas vezes esses efeitos, eles podem demorar décadas para aparecer e atingindo próximas gerações. Então pode ser algo que estava no organismo de uma mulher e vai se manifestar através do bebê, né, na vida do bebê. Então isso é muito sério porque nós não temos a noção. Esses dias eu estava em contato com uma pessoa que trabalha com bastante estudos, né, a gente estava falando sobre autismo, e há um número, né, dizendo que tem um percentual muito grande na verdade, de 5, uma criança nos próximos anos serão autistas, né,
E aí é um percentual muito grande e a gente fica tentando entender, né? Por quê? E essa desregulação hormonal é a causa de muita coisa, porque não tá regulado, tá fora de ordem, né? E tudo que tá fora de ordem não funciona bem. E os óleos essenciais que compõem e assim, só para concluir essa coisa, essa questão de desregulação hormonal, existem coisas que nós podemos evitar, né? Então existem, por exemplo, o uso de uma maquiagem, a gente entender como que aquela maquiagem é feita, o próprio perfume, a gente procurar substituir por compostos naturais, né? É muita coisa derivada de petróleo, então a gente utilizar um creme dental sem flúor, um sabonete, avaliar a composição, né? Então, existem algumas coisas que de fato nós podemos reduzir o contato, vamos dizer, com esses contaminantes. Já existem outras coisas que não vai ter como, a gente vai ter contato mesmo. E a gente precisa o quê? Dar para o corpo o que ele precisa nesse controle hormonal. Porque vamos dizer assim, já que a gente vai ter o contato com esses contaminantes que vão promover essa desregulação hormonal, então eu preciso também colocar o meu corpo em contato com algo que vai promover a regulação, né? Que vai ser bom, que vai trazer para o meu corpo o que ele precisa para funcionar corretamente. E é um ponto que nós sempre falamos. Muitas vezes nós achamos que para ficar vivo a gente precisa de ar, água e comida, né? E é praticamente nessa ordem mesmo. Só que não, nós temos a parte celular, nós temos as questões emocionais, né? É constatado que quando você tem um pico de estresse, o seu organismo leva horas para se recompor. E aí tem gente que não se recompõe, né? Então é estresse em cima de estresse, e aí isso vai causando um dano muito grande para o nosso organismo. Momentos de estresse derrubam o nosso sistema imunológico, sem falar nas questões emocionais que a gente vai somatizando, né? Então a gente vai trazendo, e aquilo tudo se torna físico. Tantas doenças físicas, elas existem mesmo, elas são de verdade, mas elas são originadas das emoções, né? E toda essa questão hormonal, né, que nem a gente fala, né, a TPM, a menopausa, o pós-parto, são todos momentos em que os hormônios estão tudo ali, né, judiando da gente, principalmente as mulheres, e isso faz com que emocionalmente a gente tenha um dano, tenha um efeito, né, no comportamento. E não é nada legal também, tem época que nem a gente quer aguentar a gente mesmo, né? Esses dias eu tava vendo uma conhecida falando que ela fala que tem dia que ela acorda que ela queria deixar ela na cama e sair com outra ela, porque ela mesma não tá se aguentando. Então é exatamente isso, e é isso que o Claricalme, a composição do Claricalme vem trazer. Então aqui eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre alguns compostos, porque alguns a gente nem tem as informações aqui no Brasil ainda, como a palma rosa, semente de cenoura e a Vitex, né? Ainda a gente não tem esses óleos avulso na doTERRA. Então a gente vai falar a respeito dos outros óleos, e aí eu vou falar um pouco sobre a função de cada um, porque quando a gente fala em um mix, essa composição ela foi estudada pelos cientistas da doTERRA, médicos e cientistas que fazem parte da doTERRA, e eles pegaram os óleos que têm os compostos químicos semelhantes e compostos que se complementam e que juntos eles têm a ação potencializada, tá? Nunca teve menopausa, né, Val? Então, nunca teve a TPM. A menopausa veio para cobrir todos os anos sem TPM, né? E é isso, são situações que nem a TPM, a menopausa, o pós-parto, a gente não tem controle, assim, não tem um botão que a gente aperta, né? Então, por isso a importância da gente ter o acesso aos óleos. E aí, nos compostos de mix, né, essa composição, essa união desses óleos foi estudada para ser potencializada, tá? E com isso, usar o Claricalme se torna algo essencial à saúde física e emocional da mulher, tá bom? Então vamos lá, depois eu vou falar sobre alguns óleos, e aí depois eu vou falar as formas de uso, né? Porque não adianta a gente saber que o óleo é incrível se não souber onde e como aplicar.
Então eu vou falar sobre as formas de uso e um plus aí no final pra gente potencializar o vidrinho, ok? Então vamos lá, começando pela bergamota. Gente, a bergamota é um óleo que eu estou profundamente apaixonada. Por quê? É um óleo, ele é conhecido como bipolar. Por quê? Porque ele tem compostos tanto da lavanda, ele é único entre os cítricos, né? A bergamota é um cítrico, mas ele é único. Por quê? Os cítricos, eles são ricos em limoneno. A bergamota, ela é rica em limoneno e em linalol. Limoneno é o composto químico encontrado nos cítricos que promove a elevação do humor. O linalol é o sedativo ansiolítico encontrado na lavanda. Então, a bergamota, quando a gente inala, né, tem o uso da bergamota, o nosso corpo vai receber as propriedades para elevar o humor e as propriedades para acalmar. E ele vai extrair o que ele está precisando. Então, isso é muito sensacional em relação à bergamota, né? E aí, algumas propriedades, eu vou falar as propriedades dos óleos que nós temos informações aqui, tá? Então, bergamota, ele tem ação analgésica, antibacteriana, antifúngica, anti-infecciosa, anti-inflamatória, antiparasitário, antisséptico, antiespasmódico, digestivo, neuroprotetor, protege nosso sistema neurológico, sedativo e edificante. Ele atinge os sistemas corporais digestivo, equilíbrio emocional e a pele. Então, bergamota é um óleo sensacional para a gente ter acesso também ao uso diário. Aí a gente tem a camomila romana, na composição do Claricalme, que esse aqui é o tema de hoje, tá? Então, ele tem ação anti-infecciosa, anti-inflamatória, antiparasitário, antiespasmódico, calmante e relaxante. E a camomila romana é um das chefes, né, em matéria de sedação, acalmar. Então, camomila romana também é um óleo muito precioso e que tá aí na composição do Claricalme. O cedro, ele é um óleo entre as linhas dos óleos que promovem aterramento, né? Então, ele vai ter a ação antifúngica, anti-infecciosa, antisséptica na parte urinária e pulmonar, ação adstringente, diurético, repelente de inseto e sedativo. Ele vai atingir o sistema respiratório e o sistema nervoso. E é justamente o suporte que nós precisamos, né, no sistema nervoso para ter mais domínio sobre as nossas emoções. E é importante dizer que quando a gente começa a utilizar os óleos, a gente vai se percebendo. Então, a gente percebe o que a gente está sentindo, percebe que você não tá legal, você não quer sentir aquilo, às vezes você não tá bem. E aí você consegue reconhecer qual que é o óleo que você tá precisando naquele momento, né? Então, isso é muito legal, porque 20 minutos depois que a gente tem contato com o óleo, todo o nosso corpo já foi beneficiado com aquelas propriedades. Então, a ação é muito rápida, tá? Aí a gente tem também o erva doce, que é também conhecido como funcho, tá? Propriedades da erva doce: antiparasitário, antisséptico, antiespasmódico, antitóxico, e aí a gente fala lá da questão de regular, né, e fazer esse detox no nosso corpo. É diurético e expectorante. O erva doce, ele atinge o sistema hormonal e digestivo. Por que eu quero falar para vocês acerca de cada óleo? Para que vocês percebam que mas por que esse óleo serve para tanta coisa? Então, a gente fala Claricalme. Ele serve para TPM, ele serve para menopausa, ele serve para controle hormonal, para equilíbrio emocional. O Claricalme serve para tudo? É mais ou menos isso. Por quê? Porque os óleos que estão nele atingem vários sistemas do nosso corpo, tá? Aí a gente tem o gerânio. O gerânio também é um óleo sensacional para a saúde da mulher, tá? É um óleo, vamos dizer, feminino também, tá? E ele tem ação antibacteriana, anticonvulsionante, antidepressiva, anti-inflamatório, antisséptico, adstringente, diurético, refrescante, sedativo. Os sistemas corporais que o gerânio atinge é o equilíbrio emocional e a pele. Então veja que o quanto de óleo aqui que eu já falei, né, que dá esse suporte às nossas emoções, né? Aí a gente tem o ylang-ylang. O ylang-ylang, ele tem uma propriedade bastante conhecida que é afrodisíaca, né? Então, o Claricalme contém ylang-ylang. Então, quem aí às vezes
sempre teve vontade de experimentar o Ylang Ylang, ele tá aqui no Claricalme, tá? E isso também é um outro fator, que se a gente fosse comprar individualmente todos os óleos que vem no Claricalme, eu digo aí que chegaria perto de uns R$ 2.000, tá? Porque só o óleo de rosa, que é a rosa Damascena, que está aqui nesse vidrinho, ele não tem disponível ainda no Brasil, mas 5 ml de um óleo de rosas custa uma faixa de R$ 1.000, tá? Então, vale muito a pena a gente ter o Claricalme por perto, porque tem muitos óleos preciosos por um valor bem em conta. Então, aí a gente tem o Ylang Ylang. Ele tem as propriedades antidepressiva, antisséptico, antiespasmódico e sedativo. Sistemas corporais, equilíbrio emocional, sistema cardiovascular e sistema hormonal. Então, veja por que o Claricalme é tão bom para o nosso sistema hormonal. Aí ele tem a lavanda, né? A lavanda dispensa apresentações. A gente fala sempre aqui sobre a lavanda, mas os sistemas corporais afetados pelas compostos da lavanda são sistema cardiovascular, sistema nervoso, equilíbrio emocional e faz bem para a pele também, tá? E aí, propriedades tem 900.000 a lavanda. São muitas propriedades entre analgésico, sedativo, ansiolítico, calmante, anti-inflamatório. Uma ação que a lavanda tem que eu acho muito interessante é anti-histamínico. Ele tem a propriedade de cortar processos alérgicos, né? Então, a lavanda também é sensacional. Gosto demais. Aí, a gente tem o óleo de rosas, gente, que é a 8ª maravilha do mundo, depois do Claricalme. Eu amo óleo de rosas. Eu tive o privilégio de ganhar ele da doTERRA o ano passado, né? Então, a gente teve uma promoção e eu consegui ganhar o óleo de rosas. Como eu falei, ele não está disponível para venda ainda no Brasil, né? E aí, algumas propriedades dele. Ele também é um óleo afrodisíaco, um óleo de frequência energética altíssima. Acho que eu já falei aqui num vídeo sobre frequência energética, mas eu vou abrir mais um pouquinho aqui. Quando a gente está com a frequência energética saudável, ela está em torno de 65 a 69, tá? Se você pegar... aí existem alimentos que eles têm frequência energética, os alimentos têm frequência energética. Por exemplo, os enlatados, eles são 0 de frequência. Uma pessoa que está doente, eu vou até pegar aqui, que eu acho que eu tô com essa anotação aqui, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque o óleo de rosa, ele tem uma frequência energética a maior de todas entre os óleos essenciais. Deixa eu só ver se eu encontro essa anotação aqui rapidamente. Mas basicamente é assim. Acima de 60, a pessoa está saudável, tá? Em torno de 40, a pessoa está doente. E aí, o sistema imunológico dela, eu não marquei aqui, mas o sistema imunológico dela já está bastante afetado. Aqui, ó. A vibração saudável do ser humano durante o dia varia em torno de 65 MHz. Com frequência abaixo de 62, as células podem começar uma mutação. E aí as doenças começam a aparecer. E aí existem alimentos que a gente pode utilizar, os próprios óleos essenciais, para subir a nossa frequência energética, né? E o óleo de rosa Damascena, a frequência dele é 320. Imagina! Então, assim, você vai ter em um óleo a frequência de 320 MHz. Então, inalar, ter o contato com o óleo eu te mando no inbox, Carla. E aí a gente consegue e até isso a gente aprende no coach também, né? Vamos elevar a nossa frequência. E aí a gente pode mudar a nossa frequência com a posição, com o empoderamento, que eu tô aqui, né, de super mulher. E aí a gente pode fazer isso com uma posição, a gente pode fazer isso com um grito, com uma fala, com repetições diárias de frases de empoderamento. Então, existem uma série de situações assim, né, que a gente pode fazer para elevar a nossa frequência. E, tá bom, mando sim. Eu coloco aqui no Insta, tá, gente? E aí, a gente ter o acesso a um óleo de rosas, por exemplo, que a frequência dele é 320, então a gente vai se manter mais numa frequência elevada, certo? Então, o óleo de rosas é sensacional nesse sentido, tá? E aí ele tem uma pegada afrodisíaca também.
As propriedades dele: anti-hemorrágica, anti-infeccioso, afrodisíaco e sedativo. Os sistemas corporais afetados pelo óleo de rosa é o equilíbrio emocional e a pele, tá? E aí a gente tem aqui também o último óleo da composição, que é o Clary Sage. Ele é a Salves Clareia, tá? Muito indicado para o suporte na música também, né, Val? Isso aí, obrigado, Val. Música pode elevar a nossa frequência. No entanto, que existem terapias, eu esqueci o nome da terapia. Você lembra, Val? O nome que é essa terapia, que é uma terapia com música? Acho que é musicoterapia mesmo, se eu não estiver enganada. É uma terapia feita com música. Então, são recursos naturais pra gente elevar a nossa frequência e manter o nosso sistema dentro do saudável, né? Por aquela questão que a gente falou antes, para não haver aquela mutação que vai derrubar, que vai ocorrer porque a frequência tá baixa, tá? Theta Healing também, musicoterapia. Obrigada, meninas, amo vocês. Exatamente, então, eu falo assim, hoje, os óleos essenciais, eles não entram à toa na vida de ninguém, né? Eles não cruzam o nosso caminho à toa. E o que eu percebo é que a nossa alma hoje, ela está buscando uma solução. E quando a gente inala um óleo, quando a gente tem contato com um óleo essencial, parece não, né? A gente sabe que era aquilo que estava buscando, mas a gente percebe que era aquilo que o corpo estava precisando, que ele estava buscando mesmo, né? A gente tem toda a questão da espiritualidade, né? Nós temos alma, nós precisamos cuidar da nossa alma. Mas independente de religião, essas questões, elas são do corpo, né? E são muito importantes, é muito importante a gente ter esse cuidado. E aí a Salves Clareia, então, ele tem as propriedades anticonvulsivo, antifúngico, antisséptico, antiespasmódico, antistringente, é um excelente tônico para o sistema nervoso, sedativo, calmante, promove sensação de aquecimento, então ele tem a coisa do acolher, né? E o sistema corporal afetado da Salves Clareia é o sistema hormonal. Então, baseado nisso, né, a gente já fala, Adriana, já sei, não posso mais viver sem Claricalme, né? Então, agora eu quero falar com vocês como utilizar, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Informações importantes sobre o Claricalme. Ele pode ser utilizado desde a adolescência até a menopausa, tá? Então, ele pode ser utilizado também diariamente, tá? Para promover esse balanceamento. Esse é um outro fator muito importante que eu preciso falar sobre os óleos essenciais. Tem pessoas que às vezes ela fala, Adriana, eu quero um óleo pra dormir melhor. Ah, ouvi falar que é a lavanda. Ah, tá bom, Carla. Pode. Então, Carla, eu lembrei da sua filha, justamente, viu? Pra dar suporte também pra ela. E aí, o que acontece? Eu tava falando da lavanda. Aí tem gente que fala assim, ah, Adriana, eu quero dormir melhor e tal. O que você me sugere? Aí, inicialmente, a gente geralmente sugere a lavanda, né? Aí você passa, sei lá, tipo, 2 meses. Aí você fala com a pessoa, ela fala, eu ainda tenho lavanda. Aí você pergunta, mas você não falou que você precisava da lavanda pra dormir? Eu precisava. Mas eu uso só de vez em quando. Os óleos essenciais, eles não são remédios. Então, a gente não deve usar ele de vez em quando. Porque remédio, esses da farmacinha que a gente costuma ter em casa, sem receita mesmo, a gente deixa lá e usa quando? Só quando precisa, né? Então, tô com a crise de rinite atacada, vou lá tomar um antialérgico. Tô com dor nas costas, vou lá tomar um relaxante muscular, né? Então, é assim que a gente faz com os remédios. E o que o remédio faz quando a gente usa? Ele remedia, ele tapeia aquela situação. Então, deu uma melhorada ali, pronto, acabou, a gente espera a próxima. Com os óleos essenciais, não é assim. Os óleos essenciais, eles são alimento da nossa célula, alimento para as nossas emoções, alimento para o nosso sistema hormonal. Então eu não posso comer de vez em quando, eu não posso respirar de vez em quando e nem beber água de vez em quando. Eu preciso fazer isso diariamente. E os óleos essenciais é a mesma coisa. Então eu preciso trazer aquele alimento celular para o sistema nervoso, para o equilíbrio hormonal todos os dias. E aí dessa forma eu vou passar a ter mais qualidade de vida. Existem pessoas que elas precisam usar os óleos por 2 ou 3 meses para perceber melhora significativa, né? Existem óleos que você inala ou que você aplica e imediatamente você já tem um resultado. Mas para que você possa realmente ter todo o benefício que aquele óleo vai trazer,
Tem algumas pessoas que levam até 3 meses, tem algumas situações que levam 3 meses. E é diariamente, então a gente precisa entender. O meu desafio de vida, sabe? É ajudar as pessoas a entenderem que os óleos essenciais são essenciais para a gente utilizar todos os dias, tá? Deixa eu ver o que a Carla falou aqui. Tá no climatério, ainda não cheguei na menopausa, mas sinto os calores, acorda de madrugada, já tá usando a lavanda. Sim, esse é um outro fator, Carla, é bom você ter falado. A Val, se você quiser escrever também aqui a dica dos óleos que você tem utilizado, a Val tem utilizado os óleos para menopausa, e assim, esse é um outro fator importante. Quando eu vou ao médico, né, eu tenho várias situações. Então, não tem um remédio que ele vai falar, ó, toma esse, zerou. Tá tudo bem. Tá usando o Claricalme, que bom. Vou falar aqui dos pontos de aplicação, aí você vê se você tá aplicando nos pontos que a gente vai falar e a quantidade de vezes que a gente vai falar também, tá, Carla? Então vai levar um tempo e assim, na maioria das vezes a gente vai precisar de vários óleos. Como, por exemplo, dermatite. Dermatite tem gente que fala assim, ó, a Val usa o Claricage que tem no Claricalme. Então a gente fala assim, mas não tem um óleo que resolve tudo? Não, não tem. Você precisa de um óleo para o suporte à ansiedade, um outro óleo para elevar as emoções, um outro óleo para fazer um detox no seu organismo, um outro óleo para ajudar no sistema inflamatório para diminuir dores, né? Então são vários óleos com propriedades diferentes que vão se complementar para resolver aquela necessidade do teu corpo, ok? Então vamos voltar aqui. Pontos de aplicação do Claricalme no geral, tá? Vai ser atrás da orelha, nos punhos, na dobra do braço, aqui ó. Principalmente pro calorão, esse aqui é um ponto bem bom de aplicar, tá? O cheiro dele é muito bom. Na parte interna do tornozelo, tá? Não dá pra eu... Oi, Vivian, seja bem-vinda. Não dá pra eu fazer aqui, obviamente, né? E no baixo ventre, tá? Então, aqui no famoso pé da barriga, tá? Então, a gente vai utilizar o Claricalme no pé da barriga todos os dias. 3 vezes ao dia, Carla. Então, assim, no geral, pra trazer um suporte hormonal pra mulher que está com um quadro normal. Então, ela não tá, por exemplo, com a demanda dos calorões, ela não tem uma dor crônica no baixo ventre, não tem, enfim, ela não tem uma necessidade muito... Então, vou falar sobre isso, Carla, guarda um pouquinho. E aí a gente tem essa... Como fala? Então, a gente vai ter o uso pela manhã e à noite. Eu fico lendo as perguntas, gente, eu perco a concentração, desculpa. Mas é importante porque são as dúvidas, né? Então, assim, é que eu não sei se depois eu consigo voltar pra ver as perguntas, mas eu vou parar de ler. Eu vou falar, vou seguir aqui, aí eu volto nas perguntas. Então, vai ter esses pontos de aplicação e aí a gente vai aplicar diariamente, 2 vezes ao dia. Então, a gente pode aplicar de manhã e à noite, tá? Então, isso é muito importante. No período da TPM, ou no caso de uma demanda como os calorões, né, que são diários também, vai aplicar 3 vezes ao dia. Inclusive, quando a gente estiver falando de TPM, vai aplicar 3 vezes ao dia, inclusive no baixo ventre, pé da barriga, tá? Nas costas também, né, porque eu particularmente, quando eu tenho cólica, dói bastante minhas costas. Então, a gente passa aqui bem no pé das costas aqui também, né? É pé pra todo lado. Então, crise de cólica, tá com aquela cólica forte mesmo, tá muito forte. Pode aplicar a cada 5 minutos, tá? No baixo ventre, até que a crise desapareça, até que a dor desapareça, tá bom? Então, esse também é um outro ponto do óleo. Eu tô usando de manhã e à noite, ao longo do mês, tá tudo bem, tá ficando tudo ali dentro do normal. Aí, chegou na semana da TPM, deu aquela coisa... mais da emoção tá mais aflorada e tal, eu acrescento já uma vez a mais por dia. No período da cólica, né, geralmente, assim, eu particularmente, quando tenho,
tem uns 2, 3 dias, às vezes, de cólica. E aí, mais 2 dias. E aí, naqueles momentos onde dá aquela dor mais forte, você vai aplicar várias vezes na barriga até que a dor desapareça. Combinado? Dor de cabeça hormonal é um outro fator que muitas pessoas reclamam do período menstrual, né? A dor de cabeça. Até esses dias eu falei com a pessoa, ela falou, Adriana, é que olha, eu uso pra dor de cabeça, né? Ela falou, tem hortelã-pimenta. Eu falei, mas o que desencadeia a dor de cabeça? Ela falou, é quando eu tô pra menstruar. Então, nesse caso, vai aplicar atrás da orelha e nos punhos, tá? A parte interna do tornozelo também é muito importante para que tenha uma distribuição bem completa no nosso corpo, tá? Pré e pós-menopausa, aplicar 3 vezes por dia nos pontos de aplicação que a gente falou, tá? Então, só recapitulando aqui os pontos de aplicação, atrás da orelha, punho, meio do braço, ponto interno do tornozelo, tá? E o baixo ventre nas situações de cólica. Ele também pode ajudar para regular a libido, muito bom, né? A gente falou aqui de alguns óleos afrodisíacos. E aí a gente vai usar de 2 a 3 vezes ao dia, se for esse o objetivo. Para fertilidade, ele também vai ajudar. E aí a gente vai aplicar na parte interna do tornozelo, atrás da orelha e no baixo ventre, 3 vezes ao dia, tá? Tensão emocional. Aquela coisa que dá assim na gente, né? A gente vai passar nas mãos, esfregar e inalar. Aquela coisa que dá na gente é uma excelente definição, né, gente? Só as mulheres que passam pela TPE mesmo que vão entender essa definição aqui. Quem tem aquela coisa que dá na gente, gente? Aquela coisa que você não explica, sabe? Você só sabe sentir. Não me deixem sozinha sentindo essa coisa. E aí a gente pode ser... essa dica eu adorei. A gente substituir para utilizar o Claricalme para substituir o perfume, tá? Por quê? Porque o perfume é uma bomba para trazer aquela desregulação endócrina, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado. E, gente, se a gente for parar pra pensar... Não tô sozinha não, né, Val? Se a gente for parar pra pensar, não existia tanta coisa ruim no corpo da gente nas gerações passadas, né? Então, a gente sabe que toda a nossa alimentação, o estresse, a correria, enfim, né? O custo de vida, isso tudo prejudica muito, muito demais a nossa saúde física e também emocional, né? Quantas pessoas que estão presas em empregos onde elas vão todo dia chorando, enfim, muita gente afastada, né? Por questões emocionais e tudo mais. Então, é muito sério, né? Essa situação toda que a gente vive hoje. E isso vai ocasionando todos esses problemas de saúde que nós enfrentamos hoje, né? Deixa eu ir abrindo aqui o livro para falar um negócio para vocês. Então, assim, a gente pode utilizar ele como perfume, até porque a rosa damascena, ela é um óleo que pode ser utilizado sozinho como perfume. A gente pode fazer um mix com álcool de cereais. Então, a gente vai dissolver o óleo essencial no álcool de cereais e acrescentar água, colocar numa embalagem de vidro, spray, e a gente pode utilizar como perfume. Gente, eu vou falar pra vocês, olha, eu passei aqui no pescoço e senti o cheiro dele, é muito bom. Muito bom, sem contar que a gente vai ser um perfume terapêutico. É uma maravilha, né? Porque eu vou chegar, vou exalar esse perfume. É muito engraçado, eu chego nos lugares e a gente fala, nossa, tá com cheirinho de óleo. Esses dias a moça veio entregar da portaria um negócio aqui em casa, ela falou, nossa, dá pra sentir o cheiro aqui no hall. A gente desce do elevador e já sente o cheiro da sua casa. Então é muito legal, né? Porque a gente tá proporcionando ali efeito terapêutico pra todo mundo também, né? Então é muito bom. E aí, aqui, né, no livro, ele fala, esse livro aqui, ó, é o Manual Modern Essentials. Olha, gente, isso aqui tudo é a composição do Claricalme. Olha que beleza, né? E como eu falei, sabe, gente, é a possibilidade de ter acesso a diversos óleos que talvez a gente não poderia ou não quer comprar individualmente, tá?
Então, ele vai ter aí esse suporte para as nossas emoções, para o nosso equilíbrio hormonal. Então, quando a gente fala do suporte às emoções, a gente está sempre falando do cérebro límbico, né? Então, eu vou inalar um óleo, ele vai passar pelo meu sistema olfatório, vai chegar no meu cérebro límbico, que é o armazenamento das emoções, e vai promover reações no meu organismo. No caso do Claricalme, além dele ter essa ação aromática, né, que é como eu falei, quando a gente estiver precisando de uma dose extra aí de equilíbrio, a gente pode fazer a inalação dele. A gente vai ter todos esses pontos aqui de aplicação para uso tópico, né, e ele vai trazer esse benefício hormonal. Então, vai ser algo mesmo de dentro para fora, que vai equilibrar os nossos hormônios, tá? E aí, uma dica pra gente encerrar aqui, que eu falei que eu daria no final e que a Carla comentou. O que acontece? Patchouli também eu amo. Amo patchouli. Gosto pra caramba. E engraçado é que aqui no livro ele tá falando que tem o patchouli. Mas enfim, patchouli também é uma delícia. Eu coloquei no difusor aqui em casa agora de manhã. Meu marido, outro dia, eu usei o patchouli. O que eu fiz com o patchouli? Ah, eu coloquei no creme. O creme, esse creme aqui, ó. Esse creme, ele é um creme base, né? Então ele não tem cheiro e nem cor. E aí eu tava indo fazer a unha, eu acho. E aí eu passei nas pernas o creme com 2 gotinhas de patchouli. Passei na perna e tal e fui fazer a unha. E aí meu marido foi me buscar. Quando eu entrei no carro, ele falou: que perfume que você tá usando? Eu falei: mas eu não tô usando perfume. Perfume eu nunca tive hábito mesmo de usar, né? Aí teve um tempo que eu trabalhei com perfume, então eu acostumei usar. Mas hábito mesmo de usar eu nunca tive. Então eu tinha que lembrar de usar o perfume, sabe? Aquela coisa de deixar no carro e tal, porque eu não é um vício meu, assim, um hábito meu. E aí eu falei: mas eu não tô usando perfume. Aí ele pegou e falou: nossa, mas é um perfume muito bom. Aí eu fui lembrar, eu falei: a única coisa que eu fiz diferente foi que eu passei o creme na perna com o patchouli, né? Ele falou: nossa, é incrível. Chegou em casa, ele quis sentir o patchouli. E aí hoje eu coloquei no difusor. Ele falou: não, o patchouli é um dos meus óleos preferidos. Ele é muito bom mesmo. Acho que é por isso que ele tem essa ação afrodisíaca, né? De 1 a 2 gotas de óleo, Carla. Você coloca pouco óleo mesmo, aí você vai colocar, né, um tantinho assim do creme. 1 gota, que nem como eu faço uma perna de cada vez, então coloca um pouco do creme, 1 gota, aí um pouco do creme, 1 gota na outra perna. E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês do Claricalme. Ele vou até pegar o meu aqui pra vocês virem que eu já fiz isso. Eu tenho 2 Claricalme. E eu fiz com 1 Claricalme. Então aqui nós temos a capacidade de duplicar. E é isso mesmo. O que acontece? Aqui ele não tá diluído em óleo de coco. Ele é 100% puro, tá? E o que a gente vai fazer? A gente pode fazer se quiser. O aroma dele é forte, porque são óleos com um cheiro bem forte mesmo. A lavanda é forte, a rosa é forte, o gerânio, enfim. Eles têm um cheiro bem intenso, a erva doce, né? E aí, tem gente que pode ter sensibilidade do contato direto com esse óleo, tá? O uso tópico, ele, em geral, precisa ser diluído. Por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser a sensibilidade da pele com aquele óleo. Eu uso vários óleos topicamente sem diluição, tá? Mas, por segurança, é sempre bom fazer a diluição, principalmente quando vai ser a primeira vez que vai usar. Então, a composição desse óleo aqui, em peles mais sensíveis ou em regiões mais sensíveis, como a Carla falou, a pele da barriga, né? É bem mais sensível que atrás da orelha, que o meio do tornozelo, enfim, a parte interna ali do tornozelo, enfim. É uma área mais delicada. Tá sempre mais protegida, né? Não, a barriga não fica tomando sol toda hora. Então, pode haver sim alguma irritação na pele por causa da concentração dos óleos, por ser mais de 10 óleos totalmente puros. E aí, o que eu fiz? Como eu vi essa dica antes de comprar o Claricalme, então eu dividi ele
Então, eu peguei um outro vidrinho, Rolon também. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Então, esse vidrinho aqui dá pra comprar na internet, tá, gente? E de preferência, compra esse. Não compra o fininho. Eu tenho o fininho também. Ó. Esse aqui é o fininho, tá vendo? E esse é o grosso, ó. O fininho é mais transparente. O fininho, ele é bom, no sentido de que ele também é Rolon. Esse aqui tá sem a tampa, mas ele é Rolon. Serve também, tá? Mas ele é sensível. Caiu, quebrou. De cara. Esse daqui, dependendo de como ele cai, se ele não cair em algum ponto, assim, tipo, que vai trincar, né? Ele é mais resistente. Então, esse Rolon mais grosso é melhor pra gente fazer as diluições, tá? Então, o que que eu fiz? Peguei... Lá vai eu pro armário outra vez, né, gente? Eu peguei meia... Eu abri esse vidrinho aqui. Existe um negocinho que é um plastiquinho, vai, que é de abrir aqui, você encaixa aqui e abre. Mas eu abri com a faca mesmo, né? Faca sem ponta. Então, eu vim aqui, ó, fui levantando a beiradinha aqui, essa beiradinha transparente. Abri. E aí também você pode comprar um funil, se você quiser. Tem um site, Carla, que chama Aroma Acessórios. É escrito tudo junto, tá? E tem um outro que chama... Eu acho que é Noios. Alguma coisa assim. Mas eu vou... Mas se você pesquisar no Google óleo... não. Embalagem de vidro Rolon. É que essa mais grossa aqui, eu só sei na internet. Essa daqui tem uma loja ali no centro daqui de Santo André que vende, tá? Mas você vai achar. E aí, eu abri e coloquei... Então, como eu tava falando, tem um funil também que dá pra comprar, tá? Pra não desperdiçar óleo nem nada. Mas eu ainda não tenho o funil. Então, aí eu com bastante cuidado, peguei esse vidrinho e botei 5 ml, né? A metade do Claricalme aqui puro nesse vidrinho vazio. E aí eu completei os dois com o óleo de coco fracionado. Você pode usar um outro óleo, por exemplo, um óleo de amêndoa, óleo de abacate, de semente de uva. Mas você tem que ter certeza que ele é 100% puro, tá? Pra não ter nenhum risco de composição... Como que chama? De reação das composições, né? Então, pra não ter nenhum risco, então o óleo tem que ser 100% puro. Por isso, eu prefiro usar o óleo de coco fracionado da doTERRA, porque ele não é oleoso, não tem cheiro, não tem cor e não fica duro. Ele é líquido, tá? Então, dessa forma aqui, ó, eu vou ter o dobro da quantidade do Claricalme. Tá bem cheio de bater aqui, pulou, ó. O dobro da quantidade do Claricalme. Deixa eu virar o meu aqui. E vou poder aplicar na pele com mais segurança, porque ele vai estar diluído no óleo de coco e a chance de ter alguma reação ali alérgica na pele vai diminuir, assim, muito. Praticamente some, tá? E aí, tem mais. Se você perceber que ainda ficou uma diluição muito forte no aroma pra você, no próximo vidrinho de Claricalme que você comprar, porque aí depois que já tá diluído, você não vai diluir de novo, né, gente? Mas no próximo vidrinho que você comprar, você pode dividir ele por 3, tá? Então, você vai perceber o seu olfato. Pra mim, diluído em 2 já ficou bom, porque ele ficou com cheiro bom, né? O aroma dele é uma delícia. Dá pra fazer essa questão de substituir pelo perfume. Val, corre lá. Agora vai faltar Claricalme. Gente, deixa eu dar uma dica aqui pra gente fechar. Deixa eu ver com quanto tempo que a gente tá. Olha, 44 já. Falei. Pra gente fechar aqui. Mulheres no pós-parto, tá? Eu pulei essa dica aqui pra gente falar ela no final. Mulheres no pós-parto, existem estudos que comprovam que o cérebro da mulher leva até 3 anos depois de uma gestação pra voltar ao normal. Se é que volta, né, gente? Porque depois que a gente vira mãe, só Deus na causa. Mas no pós-parto, ele é muito bom para ajudar a voltar esses hormônios aí tudo pro lugar, né? Para dar uma equilibrada, para dar esse suporte pro sistema nervoso. Como vocês viram, a composição dele tem bastante óleo que vai dar esse suporte pro sistema nervoso, né? A própria questão da dor, porque a lavanda, ela é sedativa, ela é ansiolítica, né? Ela pode cortar processos alérgicos. Então, volta não, né, Val? Filho crescido já, como diz o ditado, filho criado, trabalho dobrado, né?
Eita, Tati, tá faltando 1 ano e meio. Bora, clare calme na vida. E até eu vi um vídeo de uma mulher, né? Porque sempre que eu vou falar de um óleo, eu procuro estudar bastante. Então eu vejo várias pessoas falando sobre eles, estudo a composição e tudo mais. E aí tinha uma mulher falando que se ela pudesse, ela dava um óleo, um Claricalme, para todas as mulheres que ela conhece. Principalmente para as que são mães, né? As que tiveram filho. E até fiquei pensando, olha que presente legal, né, gente? Pra gente dar para uma mamãe que acabou de ter bebê. Super seguro, ela pode utilizar. Não tem mais sossego, né, Carla? Então, eu falei, depois, os filhos crescem, aí vem os netos, né? Então, assim, não dá. A gente vai ser mãe pra sempre, né? Mas eu achei super legal até essa dica dela. Só muda a preocupação, né, Carla? Verdade. Eu achei super legal a dica dela da gente dar de presente, né? Um Claricalme. Acho que é um presente, assim... Acho não, tenho certeza. Que é um presente muito abençoado, que vai deixar a mãe muito feliz, muito calma, tranquila, e vai dar todo esse suporte emocional, hormonal, físico, né, neurológico, tudo pra mãe nesse pós-parto, além de toda a questão da dor do pós-parto mesmo, que quem já teve, né, sabe que tem ali alguns dias depois, a gente leva um tempinho pra voltar. Tá bom, gente? Eu espero, tô super feliz que vocês ficaram aqui comigo até o final. Eu espero que tenha sido uma live com informações preciosas para vocês. Vai ficar salvo aqui no IGVT. Vou colocar no YouTube também. Então, se você conhece alguma mulher, né? Que mulher que não conhece mulher? E se você conhece alguma mulher que tem algumas das necessidades que a gente falou aqui, ou simplesmente por ser mulher, né? A gente já viu que a gente tem a necessidade de usar o Claricalme. Mas se principalmente ela ainda tem alguma necessidade mais específica, como a TPM, o pós-parto, né, como a gente acabou de falar, a menopausa. Então, se você conhece mulheres com essas necessidades, compartilha com ela esse vídeo e vamos, como diz a nossa presidencial Diamond aí da do Terra, Ana Paula Veloso, vamos aromatizar esse mundão, porque é isso mesmo que a gente deseja, né, levar os benefícios dos óleos essenciais para todos os lares. E de gota em gota, eu tenho certeza que a gente vai abençoar muita gente. Fiquem com Deus, excelente final de semana, um feriado abençoado para vocês. Tudo de bom, gente. Um beijo.